Para praticardes a lei de amor, tal qual Deus o entende, preciso se faz, chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. No ar, Somos Todos Iguais. Um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. Produção e apresentação, Alfredo Luiz Ferreira e equipe. Ó Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que pelo seu amor desvelado foram criados todos os seres e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Querido e amantíssimo Pai de infinita justiça, misericórdia e bondade, permita tenhamos mais uma tarde de estudos e reflexões proveitosas na compreensão das tuas leis. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? Abba, Pai amantíssimo e belo, fica conosco. Estou a sofrer e a treva
Querido e fiel ouvinte, é com muita alegria e imensa satisfação que estamos iniciando a apresentação de mais uma edição do programa Somos Todos Iguais. Desejando a você uma excelente tarde e pedindo a sua permissão para mais uma vez entrar em seu lar e em seu coração. Somos Todos Iguais vai ao ar pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, todas as sextas-feiras no horário das 15 às 16 horas, sob os auspícios da Ação Cristã Vicente Moretti. A Ação Cristã Vicente Moretti é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por objetivo o atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, declaradas em estado de abandono, de baixa renda e em situação de risco social, dentro das possibilidades financeiras da própria instituição. Fundada por iniciativa do saudoso Aurino Costa em 24 de junho de 1961, a Ação Cristã Vicente Moretti está localizada na Rua Maravilha, número 308, em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E o programa Somos Todos Iguais tem como objetivos conscientizar todos que nos honram com a sua audiência das atividades e também dos serviços que são desenvolvidos na Ação Cristã Vicente Moretti. É estimular reflexões de comportamento com o entendimento e aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas, aclarados pelos esclarecimentos dos espíritos superiores. E ainda é objetivo do nosso programa desenvolver o estudo da filosofia espírita para uma melhor compreensão das leis divinas, buscando dessa forma as respostas para os nossos questionamentos. Se somos todos iguais, por que parecemos tão diferentes? E o programa de hoje será apresentado por Leonora de Aranda e Alfredo Luiz Ferreira. E foi produzido para levar até vocês um quadro de estudo na primeira parte do programa. E o quadro Estamos Juntos pelas Nossas Crianças no segundo bloco, como fazemos em todas as sextas-feiras. E hoje, prezado e querido ouvinte, esse programa ele está sendo apresentado em uma gravação, tá? Excepcionalmente hoje, por motivos alheios à nossa vontade, que a nossa vontade é sempre estarmos juntos apresentando o programa ao vivo, mas hoje, excepcionalmente hoje, o nosso programa é uma gravação. Você hoje infelizmente não vai poder ligar para cá, não vai poder participar ao vivo do programa, mas não tem problema. Você ouça o programa, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar algum tema ao estudo da tarde, não tem problema. Na semana que vem você liga pra gente e dê a sua opinião sobre o programa que você ouviu, sobre as colocações que você deseja fazer, e aí a gente ao vivo, na semana que vem, a gente faz os comentários e acatamos as suas sugestões, as suas observações sobre o programa em si. Então, infelizmente, hoje nós não vamos poder contar com os seus recados, com a participação interativa de cada um de vocês, E também aqueles que têm o hábito de nos assistirem pela internet também não poderão fazer, Então, o nosso 3386-1400 e a nossa visualização pela internet nessa tarde não vai ser possível, mas não tem problema, Não tem problema. Na semana que vem a gente volta a falar nesse assunto e aí sim você vai poder se pronunciar e falar o que você achou do programa apresentado na tarde de hoje. Mas poderão ouvir, Alfredo, esses programas anteriores, Leonora, poderão porque ouvir, o site continua, nosso programa continua lá na internet. Isso, verdade. Ouvir, verdade. Todos os dias da semana. Uma semana tem esse programa no ar. Tá disponível, Então, dito isso, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Estudando o Evangelho de Luz. O Evangelho de Luz que vamos estudar é o Evangelho do Cristo Jesus aclarado pelos ensinamentos dos Espíritos Superiores. É nele, no Evangelho de Luz, que encontramos a solução para todos os nossos problemas e o alívio para as nossas dores e angústias.
isso aí, né, Leonor? A gente está aqui já iniciando o nosso estudo, né? É verdade que a gente, todas as vezes que a gente tem um programa que não é ao vivo, a gente tem até mais dificuldade de apresentar o programa, né? Por conta da presença do amigo, a vibração dos ouvintes, né? Mas hoje nós vamos tratar de um tema, o assunto de hoje, esse programa especial que está sendo apresentado, né, que vai ser apresentado na tarde de hoje, nós vamos falar sobre Jesus de Nazaré. Gente, prezado ouvinte, é simplesmente de Jesus que nós vamos falar. E a gente costuma dizer, na verdade, que Jesus, a questão no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele tem na questão 625, Kardec faz uma pergunta aos espíritos e a resposta é a resposta mais curta que a gente tem no Livro dos Espíritos. Os espíritos respondem com uma só palavra. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Gente, né? Simplesmente os espíritos respondem Jesus. O mais perfeito guia e modelo, né? Jesus de Nazaré. Se nós pegarmos, falarmos de Jesus, não necessariamente a gente precisa falar só do nascimento de Jesus, a importância de Jesus, a relação de Jesus com o nosso planeta, a relação de Jesus com cada um de nós, ela é muito anterior. No livro A Caminho da Luz, de uma psicografia do saudoso e querido Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz, né, logo no capítulo 1, que fala sobre a gênese planetária, ele fala sobre uma comunidade de espíritos puros. Ele diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E continua Emmanuel, diz ele que essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, né? E Emmanuel, ele deixa bem claro, né, que ele fala sobre Jesus fazer parte dessa comunidade de seres angélicos, né, de seres perfeitos, e ele diz que, segundo informação de Emmanuel, pelo que consta, pelo que é dado saber, apenas essa comunidade de espíritos já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes somente, né, no curso de todos os milênios. E ele diz que a primeira vez verificou-se quando o orbe, quer dizer, quando o nosso planeta terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, segundo Emmanuel, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, né, trazendo, né, a família terrena, a família humana, a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Mas é importante que a gente diga, né, que essa nebulosa, quando desprendida do Sol, ela foi colocada na mão de Jesus, que Emmanuel, ainda no mesmo livro, ele chama de o divino escultor, né? E ele fala que Jesus, é o próprio Jesus,
que pegou esse bloco de matéria informe, né, e deslocada do Sol, e que fez com as suas próprias mãos augustas e compassivas, foi Jesus quem estabeleceu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Emmanuel ainda nos informa que Jesus foi quem organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do futuro. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, né? Que coisa interessante. A pressão atmosférica, né, Leonora, 29,92 polegadas de mercúrio, que é a nossa pressão atmosférica, adequada ao homem. Quer dizer, foi Jesus lá bem antes, lá na criação e formação do nosso planeta, na gênese planetária, que Jesus já estava atuando. E o tempo passa, né? E mais à frente a gente tem informações, né, no momento em que Jesus começava a definir os seres, né, da Terra. Jesus acolheu espíritos exilados de outro planeta, né, exilados na Terra. Jesus, né, recebeu esses irmãos, né? Emmanuel fala assim pra gente, é até poético a maneira como Emmanuel nos fala, os espíritos exilados na Terra. Emmanuel fala assim, foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes vindo de Capela, né? E olha só, coisa muito importante, com a sua palavra sábia e compassiva exortou essas almas desventuradas e a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Ou seja, esses espíritos ainda desse planeta, vindos de Capela, ainda espíritos moralmente ainda muito atrasados, incompatíveis com a evolução do planeta à época, e eles vieram para aqui, para o nosso planeta Terra, impulsionar exatamente o conhecimento, as ciências e etc, né? E aí Jesus, ele nesse mesmo cenário de acolhimento, ele promete, né? Promete a esses amigos que estaria com eles para todo sempre. Ou seja, ele recolhe esses irmãos aqui, né? E com o seu amor promete a eles estar sempre com eles, não os desamparando na luta que eles teriam de se ajustarem a um planeta difícil, né? É mais ou menos o momento em que a Terra se transforma e passa para um outro tipo de planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração. E esses irmãos, né, lá não podendo ficar, vêm para o nosso planeta nos ajudar, nos impulsionar, dando-nos as direções daqueles primeiros passos, né, da intelectualidade, do conhecimento, da ciência, e nos ajudando. E aí, podendo se reformarem no que diz respeito à parte moral e retornarem aos seus planetas de origem, seu planeta de origem. E esse é o Jesus, esse irmão, né? E Jesus ainda participaria na própria formação monoteísta da nossa humanidade. Quando na primeira revelação Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, era Jesus que orientava aquilo, Jesus que estava orientando aquela pleia de espíritos superiores a transmitir até Moisés para aquele povo ainda necessitando de muito ajuste no que diz respeito à justiça, a correções disciplinares. Estava ali Moisés, e principalmente passando para um povo politeísta uma noção de um Deus único, e estava ali Jesus presente na primeira revelação. Tivemos agora a segunda revelação, que é exatamente do nascimento de Jesus, né? Da manjedoura ao terceiro dia. Quantas coisas ficaram de ensinamentos,
quantas coisas, né, de Jesus nos deixou de lições, mensagens maravilhosas, mensagens que nos trouxeram grandes informações, né? Nós vamos, a partir de então, Leonora, informações que a gente tem, algumas informações dos escritores Paulo Alves Godoy, Richard Simonetti, né, nos livros que nós já começamos a citar, Caminho da Luz, algumas coisas da própria produção do programa, né? E também como base, principalmente como base no livro Na Escola do Mestre, lição 32, ou então o livro O Mestre na Educação, lição número 2. Ambos esses livros, Na Escola do Mestre e O Mestre na Educação, é um livro, o título da coisa é de Pedro de Camargo, pseudônimo Vinícius, nosso Vinícius. E o título é A Obra Messiânica de Redenção é uma Obra de Educação, que o autor, ele traz para a gente uma visão muito interessante do trabalho, do papel de Jesus, né, desse guia e modelo na nossa sociedade, E ele começa por definir a pessoa e a missão de Jesus, valendo-se da própria declaração segundo consta nos evangelhos. Ele diz assim para a gente: desejando que aqueles homens humildes e bons que escolhera para seus colaboradores soubessem quem ele era e de onde procedera, interrogou-os certa vez, indagando: quem diz o povo que eu sou? E eles retrucaram: dizem que sois um dos antigos profetas que ressuscitou. E vós outros, prosseguiu o Senhor, quem dizeis que eu sou? Pedro, adiantando-se aos demais, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, confirmando a resposta do velho pescador, acrescenta: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Gente, né? Nós sabemos, portanto, que o próprio Jesus, pelo testemunho celeste que veio por intermédio de Pedro, Jesus então é o Cristo, o Cristo ungido, escolhido, Filho de Deus vivo, né? Ungido e escolhido por quê? Para quê? O que Jesus veio fazer? E segundo o autor, segundo o nosso Vinícius, entre as coisas que Jesus veio nos trazer, as orientações, os ensinamentos, a missão de Jesus que lhe foi confiada, e as quais as relações entre ele, o Pai e o Pai Celestial. Entre ele, Jesus é o Cristo, isto é, o ungido, o escolhido, Filho de Deus vivo. Ungido e escolhido para quê? Qual a missão que lhe foi confiada e, principalmente, quais as relações entre ele, o Filho e o Pai Celestial? É a pergunta que a gente faz, e o autor, ele desenvolve, ele traz para a gente uma referência muito importante. Jesus mesmo nos esclarece sobre este ponto quando, ressuscitado, diz a Madalena que pretende lançar-se aos seus pés e abraçá-lo: não me toques, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Logo, o Deus de Jesus é o Deus da humanidade, o Pai comum de todos os homens, sem nenhuma distinção. Gente, que coisa maravilhosa. Esse é um conceito muito interessante. Não me toques, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus não é Deus, Jesus é um irmão, como todos nós somos, ainda em perfeição, ainda caminhando para a perfeição, mas Jesus: não me toques, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Gente, essa noção é maravilhosa, nos traz exatamente uma noção de que Jesus não é Deus. Jesus é um irmão maior, um irmão já puro, já perfeito quando esteve entre nós, encarnado no nosso planeta, mas é um irmão. Deus é nosso Pai, assim como Deus é Pai de Jesus.
Vamos ao nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Estamos apresentando Somos Todos Iguais. Voltamos a apresentar Somos Todos Iguais. Estamos juntos pelas nossas crianças. É isso aí, gente. Estamos de volta para o segundo bloco, né, do nosso programa. A gente lembra, você que está ligando o seu rádio agora, você está sintonizado na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 AM. E o programa Somos Todos Iguais, um programa da Ação Cristã Vicente Moretti. E hoje, esse programa normalmente ele é apresentado ao vivo, mas hoje, excepcionalmente hoje, o programa está sendo apresentado em gravação. Então esse programa é um programa gravado, né? E nós estamos falando sobre Jesus de Nazaré, falando sobre a participação de Jesus, sucintamente, é óbvio, né? Na criação e na formação do planeta, na gênese planetária, como que Jesus já era o responsável, né, por esse trabalho, recebendo a massa deslocada do Sol, Jesus tendo em suas mãos a organização de todo o nosso planeta, né? Falamos exatamente da importância desse grande arquiteto, esse co-criador, como Emmanuel nos diz. E falamos ainda, naquele momento também muito importante, onde Jesus recebeu aqueles espíritos trazidos de capela e que nos ajudaram a impulsionar o crescimento, principalmente no que diz respeito à tecnologia, ciência, né, o conhecimento no nosso início planetário. E falamos da formação monoteísta da humanidade através da vinda de Moisés, né, dos procedimentos, da atitude de Moisés para com aquele povo hebreu da época, né? E a importância, a participação de Jesus. Jesus nunca esteve ausente de nenhum desses momentos. E passamos a falar do nascimento de Jesus, tendo como base, né, a obra, o título de um tema trazido por Pedro de Camargo, o nosso querido Vinícius, pseudônimo de Vinícius. A obra messiânica é a obra de redenção e uma obra de educação. E a gente estávamos falando, antes de sairmos para o intervalo, exatamente desse conceito de Deus nosso Pai, Deus Pai de Jesus, esse irmão maior. E a gente ainda continua, que ele diz assim, que quando, segundo o nosso Vinícius, quanto ao compromisso que veio ele, né, se referindo a Jesus, desempenhar no planeta, nós o vemos claramente através da atitude que ele, Jesus, assumiu na sociedade terrena. O que fez Jesus? Começou reunindo algumas pessoas simples, arrebanhadas das camadas humildes, e foi-lhes ministrando lições e ensinamentos por meio de parábolas singelas, histórias simples, né, prédicas, discursos vazados em linguagem bem popular, bem acessível, cimentado com exemplos, né, edificantes, todas as doutrinas que transmitia. Então Jesus ensinava, dava a teoria e mostrava na prática como fazer, né? E a novidade da sua escola consistia particularmente na divulgação desses princípios. Todos os homens são filhos de Deus, têm todos essa mesma origem. E segundo ainda, da paternidade divina decorre como consequência natural a fraternidade humana, isto é, todos os homens são irmãos. Nós somos irmãos, prezados ouvintes. Mesmo que não tenhamos ainda esse conceito de irmandade como deveríamos, mas somos irmãos. Portanto, devemos nos amar reciprocamente. O amor tem que ser recíproco. Precisamos agir em tudo segundo a lei de solidariedade, né? E aí ele traz pra gente, Leonora, uma outra visão exatamente do título, né? A obra messiânica de redenção, segundo o autor, é uma obra de educação. Ele diz pra gente, o que ele fala sobre a obra de Jesus? Ele diz que a obra de Jesus é o quê? Está sendo...
A obra de Jesus, sendo de redenção, porque visa libertar o homem das amarras que o prendem à animalidade, cujos vestígios neles são patentes, é por isso mesmo obra de educação. Gente, é uma reflexão muito interessante, né? Daí porque Jesus aceitou a si a denominação de mestre. Quando certa vez o chamam de bom, Jesus retruca: bom só há um, que é Deus. Quando o disseram rei, Jesus também repeliu categoricamente aquele qualificativo, declarando: o meu reino não é deste mundo. Jesus apenas aceitou ser mestre, e disso fez questão, advertindo os seus discípulos que só ele o considerassem como tal. Jesus disse: eu sou o vosso mestre. Dizia Jesus, né? A ninguém mais concedais esta prerrogativa. Então, esse papel de mestre, de educador, Jesus aceitou, né? E o papel que cabe ao mestre é o quê? Um papel de educar. Isso é importante a gente ter essa ideia, né? É muito importante a gente ter essa ideia. Jesus é o divino educador. Ele crê piamente na eficiência dessa obra, a qual consagrou a sua vida. É um fato que ninguém contesta, mas não basta sabermos, é preciso agirmos. Conhecer a origem dos males que nos afetam não é tudo. É necessário atacá-los no seu reduto, desalojá-los para vencê-los. Não nos iludamos, pois. Devemos cuidar da educação do nosso coração com o mesmo interesse e esmero que cuidamos do nosso cérebro. Se é vergonhoso a ignorância intelectual, mais ainda é a ignorância moral. Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons. Gente, que coisa maravilhosa, né? Nem todos podem ser sábios, mas todos podem ser bons, né? E ele fala, né? Se é vergonhosa a ignorância intelectual, mais ainda é a ignorância moral. É importante a gente saber que o papel que cabe, repetindo, o papel que cabe ao mestre é educar. Só que as matérias ensinadas por Jesus não falam ao nosso intelecto. As matérias que Jesus ensinou não fala sobre álgebra, aritmética, não fala sobre nenhuma dessas ciências exatas ou nada disso. As matérias que Jesus ensinou são matérias comportamentais que nos ensinam a ser humildes. Matérias que nos ensinam a desprezar ambições, desprezar riquezas, a perdoar as injúrias. Matérias que nos ensinam a suportar as perseguições. Matérias que buscam a maneira mais fácil de nos empurrar, nos conduzir para as reconciliações. Matérias que nos ensinam a amar os nossos inimigos. Não são matérias fáceis como álgebra, aritmética, física, química e etc, etc. A gente pensa ser decoradas, né? Que podem ser decoradas. Essas parecem ser difíceis, mas essas são fáceis. Difíceis são essas matérias ensinadas por Jesus. E mais uma vez a gente para e pensa assim: será que a gente chega ao final de cada ano com aprovação? Será que a gente vive ano após ano em recuperação, encarnação após reencarnação em recuperação? E qual é a maneira da gente passar numa prova de recuperação? A gente conseguir um reforço escolar. E o que é o reforço escolar? O reforço escolar, Leonora, é a frequência semanal, rotineira, à nossa casa espírita, à nossa igreja, aos nossos evangelhos no lar que a gente pratica. Isso são os nossos reforços escolares. Nós nos reforçamos para matérias difíceis ensinadas por um educador, pelo Mestre Jesus, e que nós
estamos a cada ano em melhores condições do que nos anos anteriores. Por mais difícil que seja de compreender isso, mas mesmo não estando ainda em condições de sermos aprovados, mas já estamos sempre, ano após ano, encarnação após encarnação, melhores do que antes. Essa é uma reflexão muito interessante. E a gente traz a lembrança do nosso saudoso e humanitário Dr. Miguel Couto, quando ele diz que o problema do Brasil é um só, segundo ele, é a educação. E nós, usando o sentido das palavras desse irmão maior, o problema humano ainda nesse mundo de provas de expiação continua sendo um. Não essa educação a que se referiu Miguel Couto, mas a educação moral das matérias ensinadas pelo mestre e amigo Jesus de Nazaré. Como é confortador pensar que o Divino Mestre não é uma figura distanciada nos confins do universo, e sim um amigo forte e invisível que nos acolhe com sua justiça misericordiosa. Por mais duros que sejam nossos sofrimentos e nossos obstáculos interiores. Aí está, prezados ouvintes, os nossos estudos e reflexões sobre Jesus, esse mestre amigo da tarde de hoje. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde, quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade, quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição
amor ele deu naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Ah, quanto amor ele deu naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Ah, quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Prezados ouvintes, essa música maravilhosa, nossa querida Célia, né? A lição para a humanidade, nossa Célia Tomboli. A gente conclui o nosso estudo, né? E estamos iniciando nesse momento os nossos agradecimentos, né? Meu irmão, minha querida irmã, estamos chegando realmente ao final de mais um programa Somos Todos Iguais, um programa gravado, né? Falamos no início, mas um programa muito especial porque nele falamos sobre Jesus de Nazaré. Os nossos muito obrigado a todos que direta ou indiretamente puderam contribuir para a realização desse programa. O nosso obrigado, mas obrigado mesmo a vocês que, embora não tendo podido ligar para a gente, mas que estiveram sintonizados conosco esse tempo todo e continuam vibrando por todos nós, pelo programa, por essa rádio maravilhosa. Esperamos que o programa tenha sido do agrado de todos. O nosso muito obrigado ao nosso querido Pablo, nosso Pablo Luiz, o nosso operador de áudio que esteve conosco na gravação desse programa, né, Pablo? Nosso obrigado aí, meu irmão. E que Papai do Céu te recompense pelo muito que você faz por cada programa que você nos ajuda para que chegue ao nosso ouvinte com a qualidade técnica que sempre chega. Em nossa prece de hoje, nós vamos daqui a pouco iniciar a nossa prece final, né? Nós vamos envolver na nossa prece os nossos governantes, um envolvimento especial a todos os nossos governantes, as nossas autoridades, rogando a Jesus que os bons espíritos os induzam às melhores decisões em benefício de todos, principalmente daqueles menos favorecidos e daqueles mais sofridos. Vamos rogar, vamos envolver a nossa querida Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, seus diretores, funcionários, colaboradores e todos aqueles que por aqui passam. É hora, prezado ouvinte, querido ouvinte, amigo, é hora de envolvermos, de nos unirmos. Vamos nos unir os nossos pensamentos em vibrações de muita paz, em vibrações de muita, mas muita harmonia à nossa ação cristã Vicente Moretti. Vamos envolver aos seus fundadores, o nosso querido e saudoso Aurino Costa e toda a sua equipe. Envolver aos diretores, aos funcionários, voluntários, os mantenedores daquela instituição e principalmente aos nossos muito amados filhos especiais de Deus que lá se encontram na condição de pacientes, na condição de interno. E você, prezado ouvinte, que está sintonizado conosco e que nesse momento esteja passando por alguma dificuldade, lembre-se, o nosso programa hoje nós falamos de Jesus de Nazaré.
esse querido irmão, que ele possa entrar em seu lar agora, ficar diante de cada um de vocês, diante de você, olhar nos seus olhos e falar: meu irmão, minha irmã, levante sua cabeça, tenha coragem, eu venci o mundo e tu também podes. Vamos orar. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor Todo-Poderoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, os filhos do erro. Porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Uma boa tarde a todos, um bom fim de semana e até a próxima sexta-feira. Trazias seu coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam teus dias. E aí teus sonhos e todos os teus planos de felicidades. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Somos Todos Iguais.